Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje temos tarefa, hein, no livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. A atividade de hoje é relativa ao dia 26/10, segunda-feira. Hoje eu vou ajudar vocês a fazer as páginas 39, 40, 41 e 42. Então, como você já sabe, pega seu material, pega seu livro, vai para um lugar confortável, tranquilo e vamos começar. Coloca aí seu livro na página 39. Já estou aqui com o meu na página 39 e o texto que a gente vai estudar, o gênero textual que a gente vai fazer tarefa hoje não é nenhuma novidade. Vocês já conhecem há muito tempo e nós, inclusive, já estudamos ele aqui no livro A Prova Brasil. Nós vamos interpretar, ler, conhecer mais um conto de fadas. Mesmo a gente já conhecendo vários, vamos ler aqui esse retângulo azul, né? E descobrir quais são as principais características desse gênero textual? Vamos lá? Diz assim: o conto de fadas é uma narrativa de acontecimentos ou situações da vida de uma ou mais personagens. As personagens são geralmente reis, rainhas, príncipes e princesas. Então, a principal característica dos contos de fadas é que seus personagens são reis, rainhas, príncipes e princesas, ok? Vamos continuar, vamos descobrir que conto de fadas é esse, vamos ver se vocês conhecem, já ouviram. Acho que não, esse aqui é novidade. Questão 1. Leia este conto de fadas. O título do conto de fadas que a gente vai conhecer é A Princesa e o Grão de Ervilha. Eu, particularmente, não conhecia. Conheci aqui com o livro A Prova Brasil. Acredito que vocês também não conheçam. Então, vamos lá? Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma princesa, mas ele queria que fosse uma verdadeira princesa. Então, resolveu dar a volta ao mundo na esperança de encontrar sua prometida. Naquele tempo, havia muito mais princesas do que hoje. Mas quando se investiga se eram verdadeiras as princesas, sempre existia certa dificuldade em prová-lo. E em muitos casos, descobria-se algum detalhe que estragava tudo. Enfim, o príncipe retornou ao palácio muito triste, pois gostaria muito de casar-se com uma verdadeira princesa. Certa noite, o tempo estava horrível. Havia relâmpagos, trovões e chovia a cântaros. Era realmente assustador. Então, alguém bateu à porta da cidade e o velho rei foi abri-la. Quem batia era uma princesa. Mas, meu Deus, como a chuva e o vento tinham castigado. A água lhe jorrava pelos cabelos e pelo vestido, entrava pela biqueira dos sapatos e saía pelo calcanhar. Mas ela assegurou que era uma verdadeira princesa. É o que logo saberemos, pensou a velha rainha, mas nada disse. Entrou no quarto de hóspedes, tirou toda a roupa de cama e pôs um grão de ervilha numa das tábuas do estrado. Em seguida, pegou 20 colchões e pôs em cima do grão e empilhou mais 20 cobertores de plumas sobre os colchões. Era ali que a princesa deveria dormir. Vamos lá, página 40, continuar a história. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como passar a noite. Passei uma noite péssima, replicou a moça. Mal consegui pregar os olhos. Sabe Deus o que havia na cama? Era uma coisa dura. Estou com o corpo cheio de hematomas e todo dolorido. Foi horrível. Então, todos compreenderam que ela era uma verdadeira princesa, pois fora capaz de sentir o grãozinho de ervilha através de 20 colchões e 20 cobertores de pluma.
Só uma verdadeira princesa poderia ter a pele tão sensível. E assim, o príncipe a desposou, porque agora ele sabia que tinha encontrado uma verdadeira princesa. Quanto ao grão de ervilha, ele foi depositado na sala de curiosidades, onde pode ser visto até hoje, se é que ninguém o pegou. Esta sim é uma verdadeira história. Então esse foi o conto de fadas que a gente conheceu, a princesa e o grão de ervilha. Esse conto de fadas, ele foi uma tradução, então ele foi escrito em outra língua, né? E aí esse Hans Christian traduziu ele para o português, né? E aí publicou em 2004, as informações aqui embaixo. Joia, joia! Agora que a gente já leu o conto de fadas, vamos para as questões. Questão 2 está perguntando assim: por que o príncipe estava triste? Você lembra? Se não lembra, volta no texto. Se a gente está fazendo uma interpretação de texto, a gente sempre precisa voltar no texto para responder, né? Então, olha só, bem aqui, ó, ainda no primeiro parágrafo, diz assim: enfim, o príncipe retornou ao palácio muito triste. Ele retornou de onde? Ele deu a volta ao mundo procurando uma verdadeira princesa. E se ele voltou para o castelo muito triste, significa que ele voltou triste por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o que ele desejava, né? Responda aí. Lembrando que deve iniciar a frase com letra maiúscula, caprichar na letra e terminar com a pontuação, ok? Questão 3 está dizendo assim: releia este trecho. Já expliquei para vocês o que é trecho, né? Trecho é um pedaço, um fragmento que foi tirado lá da história. Tá aqui, ó, para você não precisar voltar lá no texto, eles já colocaram um pedaço, trecho da história aqui. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma princesa, mas ele queria que fosse uma verdadeira princesa. E aí o pontinho está dizendo assim, olha só. Nele quem? No trecho. A palavra verdadeira foi escrita de forma diferente das demais, em itálico. Perceba, eu não sei se vocês repararam, mas a fonte, a letra, vem sendo usada uma fonte, uma determinada letra. E quando chega aqui na palavra verdadeira, eles mudaram essa fonte, colocaram diferente. Para quê? Para verdadeira ficar em destaque. Por que eles colocaram a palavra verdadeira em destaque? É isso que eu quero saber. E aí tem 3 opções aqui, ó. Será que verdadeira está em destaque? Por quê? Para mostrar que o príncipe não gostava das princesas da sua cidade? É isso? Se você achar, você marca um X aí. Segunda opção, será que a palavra verdadeira está em destaque para reforçar a ideia de que o príncipe procurava uma princesa de verdade? Se fez sentido para você, marque o X aí. Ou terceira opção, será que a palavra verdadeira está em destaque para indicar que muitas princesas daquela época gostavam de contar mentiras? É isso que está falando no texto? Então, marque um X no quadradinho que justifica por que a palavra verdadeira está em destaque. Ok? Apenas uma opção é a correta. Prontinho, vamos para a página 41, questão 4. Questão 4 está dizendo assim, olha. Conte como a verdadeira princesa conheceu o príncipe e a família real. E aí, o príncipe viajou o mundo, deu a volta ao mundo procurando a princesa, uma verdadeira princesa. E ele voltou muito triste, né, lá para o reino, para o castelo dele. E como é que apareceu a verdadeira princesa? Quais foram as circunstâncias? Volta no texto, mas você deve lembrar, né? Foi num dia, foi numa manhã, foi numa tarde, foi numa noite? Foi num dia ensolarado? Foi numa tarde nublada ou foi numa noite de tempestade? Volte no texto e responda aqui, tá? Então, a verdadeira princesa conheceu o príncipe e a família real. E aí você me diga em quais circunstâncias. Questão 5. Releia este trecho. Havia relâmpagos, trovões e chovia cântaros. Com base nesse trecho, podemos entender que a chuva era... Gente, a chuva era fraca e pouca, forte e abundante? E aí, qual dessas opções? Olha só.
Tem uma expressão aqui que provavelmente vocês não sabem o que significa, né? Vocês sabem que haviam relâmpagos, trovões, vocês sabem o que são relâmpagos e trovões. Agora, essa expressão aqui, chovia cântaros, vocês não devem saber, né? Chovia, vocês sabem o que é chover. Agora, cântaros. Cântaro, gente, é um antigo vaso de barro grande, entendeu? Então ele quis dizer que chovia cântaros, é que a chuva estava tão forte que nem pingava, não eram pingos que caíam, parecia que estava sendo derramado baldes de água assim, entendeu? Então chovia cântaros significa o quê? Que a chuva estava fraca e pouca ou que a chuva estava forte e abundante? Fácil, né? Marca um X na opção que você julgar correta. Vamos lá, questão 6 está dizendo assim: o que a rainha fez para saber se a moça que chegou à cidade era uma verdadeira princesa? Vocês lembram qual foi a prova que a rainha fez para ver se ela passava ou não? Vamos ler as opções. A primeira opção diz assim: pediu ao príncipe que viajasse pelo mundo à procura de informações sobre a moça. Foi isso? Depois que a moça chegou lá na noite de tempestade, a rainha mandou o príncipe ir pesquisar sobre a vida dela? Pesquisar informações sobre ela? Foi isso que falou no texto? Se você não lembra, volta lá, lê o texto de novo e depois responde. Ou a segunda opção: a rainha colocou um grão de ervilha debaixo de 20 colchões e 20 cobertores de pluma na cama onde a moça dormiria. Foi essa a prova que a rainha fez para saber se ela era uma verdadeira princesa? Se você acha que é isso que o texto está dizendo, marca um X nessa alternativa. E aí vem a continuação aqui, ó. O que aconteceu então? E aí, depois que a rainha fez essa prova para saber se era uma verdadeira princesa, o que aconteceu? A princesa passou na prova ou não? O que aconteceu? Aí você vai me dizer. Se você marcou aqui em cima que o príncipe foi pesquisar informações sobre ela, o que aconteceu? O príncipe voltou? E quais foram as informações que ele teve? Ou então, se a prova foi a rainha colocar um grão de ervilha para ela dormir em cima dos colchões e das cobertas, o que aconteceu? Ela dormiu bem, dormiu mal? Ela conseguiu perceber que tinha um grão de ervilha ali embaixo ou não? Entendeu? B. Por quê? E aí? Por quê? Ela passou nessa prova ou não? Se ela passou, é porque ela era uma verdadeira princesa. Ou se ela não passou, é porque ela não era a verdadeira princesa. Vamos lá. Tem aqui um retângulo laranjadinho que está explicando o seguinte, ó. O narrador é aquele que conta a história e apresenta as falas das personagens. Então, no conto de fadas, além das falas das personagens, das personagens, tem também um narrador, né? Que ele não é uma personagem da história, ele só ajuda a contar a história, tá? Vamos reler um trecho aqui e ver se a gente consegue identificar onde é fala da personagem e onde é fala do narrador. Releia o trecho. Vem o travessão, vocês lembram esse tracinho aqui na frente? A gente já estudou, né? Ele serve para quê? Para marcar a fala de personagem, né? Só que vocês vão perceber que aqui, ó, ele tá do final também. Ele é usado para intercalar a fala do personagem, marcar, tá? É começo e fim. Então vamos lá, vamos ler, ó. Passei uma noite péssima, replicou a moça. Depois, mal consegui pregar os olhos. Aí vem a questão A e pede para você sublinhar apenas as falas da princesa. Gente, o que é sublinhar? Sublinhar é circular, sublinhar é marcar X, sublinhar é pintar. Já expliquei, sublinhar é passar um risco embaixo. Então, a gente vai passar um risco embaixo das falas da princesa. Vamos lá. Primeira frase aqui, ó. Essa daqui. Passei uma noite péssima. Isso aqui é fala da princesa? Se for, você sublinha. Essa parte aqui. Replicou a moça. Foi a princesa falou isso? Replicou a moça? O que é replicar? Responder. Respondeu a moça. Será que alguém fala assim? Passei uma noite péssima, replicou a moça. Foi a própria princesa que falou isso? Se você achar que foi, sublinha também.
E depois vem a frase aqui de baixo, ó. Mal consegui pregar os olhos. Foi a princesa que falou isso? Se foi a princesa que falou, você vai passar um risco embaixo dessa frase também, ok? Vamos agora para a página 42. Ainda continuação da questão anterior, ó. B. Copie apenas a fala do narrador. Então, você vai ter que voltar lá na página 41, ver o que você não sublinhou aqui. Então, a parte que você não sublinhou aqui, você vai escrever aqui na questão B da página 42, ok? Questão C diz assim: qual é a função dos travessões nesse trecho? Lembra que pontuação é o travessão? Vamos ver aqui, ó. Aqui, travessão, ó, esse tracinho que vem na frente da fala da personagem, né, ó, fala da personagem. Vamos lá, vamos ver para que serve. Então, tem duas opções aqui. Será que o travessão serve para quê? Para indicar a fala do narrador? Ou será que serve para separar ou introduzir as falas da princesa e a do narrador? E aí, gente? Marque a opção que você achar correta. 8. Releia o início do conto. Vamos ver logo o que ele está perguntando, que aí a gente já relê, né? Pensando o que deve ser observado. Que expressão indica o tempo em que essa história acontece? Então, vamos ter que voltar lá no texto e reler o início do texto. Vamos lá. Tá dizendo bem assim, ó. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma princesa, mas ele queria que fosse uma verdadeira princesa. Então, resolveu dar a volta ao mundo na esperança de encontrar a sua prometida. Naquele tempo, havia muito mais princesas do que hoje, né? Já lemos o começo, então vamos voltar lá na pergunta para ver se a gente já consegue responder. Que expressão indica o tempo em que essa história acontece? Quais palavras, gente, aqui desse começo que eu li, marca o tempo? Hein? Era uma vez, né? Era uma vez. Isso passa a ideia de algo que já aconteceu, que ainda vai acontecer ou que está acontecendo? Em qual tempo? Passado, presente ou futuro? E ainda tem aqui essa expressão aqui também, naquele tempo. Quando a gente fala naquele tempo, eu estou me referindo a algo que já passou, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. Então, nós temos aqui duas expressões, na verdade, né, que fazem referência ao tempo. E aí eu quero que você me diga quais expressões indicam para a gente o tempo da história. Escrevam elas aqui. Depois, B. O uso dessa expressão faz com que o leitor... Quais expressões? Era uma vez, naquele tempo. Saiba exatamente quando essa história acontece? Quando eu falo era uma vez, naquele tempo, tem como eu saber o dia, o mês, o ano que aconteceu a história? Se você acha que sim, você marca essa opção. Ou essas expressões era uma vez, naquele tempo, não, faz a gente que não saiba exatamente quando essa história aconteceu. Se você acha que é essa opção, marque o X na de baixo. Lembrando, tem apenas uma alternativa correta, então é para marcar X apenas em um dos quadradinhos. E aí temos mais uma explicação aqui sobre os contos de fadas. Vamos ler esse retângulo laranjado. O conto de fadas se organiza em situação inicial, que é o começo, conflito, que é o meio, e o desfecho, que é o fim. Na situação inicial, são apresentadas as personagens, o lugar onde se passa a história e os acontecimentos iniciais. O conflito é o momento da narrativa em que algo novo acontece e muda a situação inicial. Em torno dele se desenvolve a história. E o desfecho corresponde à resolução do conflito e os acontecimentos finais da narrativa. Gente, então, olha só, vamos analisar o conto de fadas da princesa e a ervilha. A situação inicial foi qual? Um príncipe que queria encontrar a verdadeira princesa. E aí fala que se passa, né? Ele sai do reino dele, dá a volta ao mundo procurando a tal da verdadeira princesa. Beleza. E qual foi o conflito, gente? Qual foi o problema que surgiu?
ele deu a volta ao mundo, mas ele não encontrou a tal da verdadeira princesa, né? E aí o que surgiu? Apareceu uma moça lá no meio de uma tempestade à noite dizendo que era a verdadeira princesa, né? E aí a rainha ficou desconfiada e fez uma prova de fogo para ver se ela ia passar mesmo no teste de verdadeira princesa. E qual foi o desfecho? Que a moça passou no teste e o príncipe a desposou, né? Casou com ela, encontrou a verdadeira princesa. Perceberam? Começo, meio e fim. Situação inicial, conflito, desfecho. E aí é o que é para você fazer aqui nessa questão, ó. Questão 9. Ligue cada parte da história ao momento correspondente. Então, situação inicial, tem 3 opções. Será que já começou? O príncipe finalmente encontra a verdadeira princesa? Isso é a situação inicial? Não, né? Tá mais pra cara de desfecho. Depois, o príncipe está em busca de uma verdadeira princesa para se casar. Será que essa é a situação inicial? Se você achar, você vai ligar, tá bom? Ou será que a situação inicial é essa terceira opção aqui, ó? Numa noite chega à cidade uma jovem que disse a verdadeira princesa. Já começou assim? Não, né? Então você analisa e aí você vai ligar, tá bom? O que é a situação inicial? Você liga. O que é conflito? Você liga. O que é desfecho? Você liga. Fácil demais? Também achei muito fácil. E até essa página, né? Página 42. Ah, essa atividade foi muito legal. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Então, quando terminar de responder, o que você vai fazer? Já sabe, né? Vai fotografar e enviar para sua professora. A gente está esperando. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijo.